Meus amigos, o Esporte Clube do Recife não é para amadores. Até na coerência existe incoerência. O esporte anunciou a demissão do técnico Antônio Oliveira. Rapaz. Nesta tarde, o treinador foi comunicado, né, após uma reunião, aqui a nota do esporte. O Esporte Clube do Recife informa que após reuniões realizadas na manhã desta quarta-feira, entre a diretoria de futebol e o técnico Antônio Oliveira, definiu-se pela necessidade de um ajuste de rota no comando técnico da equipe principal. Desta forma, o clube comunica oficialmente o desligamento do treinador Antônio Oliveira e de sua comissão técnica, composta pelos auxiliares Felipe Zílio, Diego Favarin, Vitor Couto e Fábio Miguel. O clube agradece aos profissionais pelos serviços prestados, desejando sucesso em seus futuros desafios, aquele clichêzinho e o padrão de sempre, né? Mas é isso, gente. O esporte demitiu o Antônio Oliveira. E aí, como eu falei, até na coerência existe uma incoerência. E por quê? O trabalho do Antônio Oliveira não é novidade para ninguém que acompanha e vive o esporte intensamente. Ele é muito questionado, né? Ele é muito questionado desde o momento que o Antônio Oliveira coloca os seus pés no banco de reservas ou na área técnica da Ilha do Retiro, porque foi um cara que fez uma intervenção muito drástica, tentou já colocar a sua digital na tentativa de mudar o panorama do esporte diante do Cruzeiro, e aí fez alterações que foram muito questionadas, né? Por exemplo, tirou o Hereda para colocar o Matheus Alexandre, sacou o Zé Lucas, colocou o Carlos Alberto e fez uma mudança estrutural. A equipe que jogava no 4-1-4-1 passou a jogar com a variação de 4-1-4-1 mais para um 5-3-2, que isso ficou muito claro e causou muita confusão, principalmente como o Rivera fazendo essa peça ali, essa dupla função. E o resultado, o Sport tomou 4-0 da equipe do Cruzeiro. E aí vem as coletivas do técnico Antônio Oliveira, causando desconforto com jornalistas, não trazendo um senso de representatividade ao torcedor. O torcedor via na figura do Antônio Oliveira uma peça no tabuleiro de resgate, né? De tentar dar um pouco de carinho ao torcedor e um pouco de esperança. Só que o Antônio Oliveira foi na contramão. E aí os resultados não vieram. O jogo contra o Ceará, a equipe teve de novo uma boa postura defensivamente. Agora passou a atuar com a linha de 5, né? Agora com 3 zagueiros. E os 3 zagueiros que ele escolheu muito questionados. A equipe do esporte, falha individual, um retrato da temporada, toma um gol de lateral, depois toma o segundo gol e perde o jogo. E depois vem o jogo contra o Internacional. Mantém a postura no 5-3-2, com os 3 zagueiros que todo mundo já sabe. A equipe até tem uma postura muito interessante nos primeiros 20, 25 minutos. Consegue fazer um gol cedo com o Barleta. Tem algumas situações de transição, não mata o jogo. No retorno do segundo tempo, toma o gol de empate. E aí vem a postura blasé do técnico Antônio Oliveira, que meio que parecia estar saciado, né? Dá a impressão que o Sport tinha uma condição muito privilegiada na tabela, né? Estava enfrentando o Internacional titular que estava brigando pelo título. Não era a realidade, era o Internacional reserva do reserva. E ele demorou até abdicar dos 3 zagueiros. E depois, quando o Sport teve um jogador expulso, ele não consegue fazer o time ter força, o time ter pelo menos o abafo, e o Sport conquista apenas um ponto, que foi o único ponto que ele conquistou nessa sua curta passagem. O último jogo foi contra a equipe do Mirassol, novamente o Sport com uma postura ali bem interessante, protegendo a grande área com seus 3 zagueiros, mas mais do mesmo. A equipe falha individualmente e perde o jogo, não tem força, não tem alma, não tem espírito. E por que foi uma decisão coerente, mas incoerente? A coerência vem dessa linha do tempo que eu construí para você. O trabalho do Antônio Oliveira ele foi ficando exaurido, tanto no campo quanto nas coletivas. A última coletiva dele pré-jogo, por exemplo, contra a equipe do Mirassol, ele quis tirar de si o holofote da digital, do dedo autoral, do trabalho autoral dele na goleada contra a equipe do Cruzeiro. Quando a gente sabe que ele tem uma certa culpa, principalmente pelo intervencionismo. Tem um lado de coragem? Claro. O cara não precisava ir pro campo. Acordou com a diretoria e foi. Mas
mudou drasticamente e aí depois você não pode se eximir da culpa. Você não pode querer tirar a sua responsabilidade, sabe? Todo mundo sabe que ele fez intervenções que mudaram totalmente, desconfiguraram totalmente a equipe do Sport naquele duelo. E aí ele a todo momento querendo tirar sua responsabilidade, dizendo que, por exemplo, se calhar muitos treinadores não aceitariam o desafio de vir para o esporte nessa situação, que a gente sabe que não é verdade, né? Independente da situação, tem 27 rodadas para disputar. O cara tem uma intertemporada ainda para ir pela frente, 45 dias. Então é muito difícil o esporte levar muitos nãos. Tem treinadores que o esporte ainda consegue. Tem outros que o esporte não vai conseguir, não é pela questão do desafio, mas pela questão monetária, pela questão do financeira. Então, outras questões, dizendo que o mal já estava feito, é uma verdade. A gente não pode também querer dizer que é uma mentira do Antônio Oliveira quando ele fala isso. Que o mal já estava feito e não tinha como resolver. Agora é dali para frente. Mas você vai criando para o ambiente que você recém chegou, um ambiente de desconforto. Um cara que está só apontando o dedo, um cara que não chegou para agregar, apenas segregar. Então não era um ambiente tão legal. Não era um ambiente que o Antônio Oliveira construiu tão bem. Então existe essa coerência. O trabalho dele dentro de campo não performou. O externo dele também não era legal, não conseguia ter essa química com o torcedor, não conseguia, por exemplo, responder bem o pessoal da imprensa. A incoerência vem de ontem pela manhã, quando o executivo de futebol, o Thiago Gasparino, chega numa coletiva às 10 da manhã e bem enfático. Diz que houve uma sensível melhora do esporte nas cargas de treino, que a equipe de fato está treinando mais, está correndo mais, e que precisa de um ajuste muito grande, entre aspas, para poder atender a ideia de jogo do treinador, o Antônio Oliveira. Que era o quê? O elenco que o esporte tem em mãos hoje era incompatível com o que ele desejava, que é um elenco mais de força, jogadores mais aguerridos, jogadores que conseguem ir de área a área muito rápido, e de fato o esporte não tem essas características, um problema de planejamento e de montagem de elenco. Mas o executivo chegou lá e chancelou. Disse que era o Antônio Oliveira e que já estava iniciando o processo, né? Já estava discutindo nomes de reforços para a sequência do seu trabalho. Só que, amigo, futebol nos surpreende, né? Esses profissionais ficaram com a corda no pescoço, porque sabe que o Antônio Oliveira não gozava do prestígio com a imprensa, não gozava do prestígio com o torcedor e talvez com alguns jogadores. O vestiário, depois das intervenções do Antônio Oliveira, não ficou da melhor forma, como diria o Misael, né? Então, eram muitos contras e poucos prós. Então, a mexida no tabuleiro, ela foi necessária. A saída do Antônio Oliveira, ela é fundamental, porque senão os caras iriam ficar refém. Dá 45 dias aí pro Antônio Oliveira, o cara vai treinar, vai ajeitar a sua equipe, a sua maneira. 2 jogos no retorno da Série A, 2 derrotas. E aí? Demite? Confia? Continua? A pressão ia ser insustentável. Se demite, carimbo de incompetência, porque todo mundo estava avisando que era um treinador que tinha prazo de validade por tudo que a gente já falou aqui. E aí, os caras não quiseram ser amordaçados, ser enforcados, não quiseram ficar nessa chancela de incompetência e resolveram dar uma vida útil ao novo treinador. O novo treinador do esporte que vai chegar, que a gente não sabe quem é o treinador, qual é o perfil, se vai ser um perfil na linha do Antônio Oliveira, no sentido de precisar de um jogo mais de força, ou de um estilo mais próximo do Pepa, de um jogo mais combinado, mais associativo, de ataques rápidos. A gente não sabe, mas de toda forma esse treinador chega com uma vida útil. E esse treinador precisa ser um perfil muito bem escolhido, principalmente que gere uma identificação com o torcedor, que gere motivos ao torcedor a ir ao campo guerrear pelo seu time. Está lá, mesmo sabendo que o cenário é muito adverso. Mas o torcedor está lá. O torcedor vai. Se ele sente
que há uma representatividade, há uma figura que está dando tudo de si, que está querendo fazer acontecer, o torcedor vai e abraça a causa. Então, esse perfil precisa ser muito bem escolhido pela essa questão de representatividade, mas também sem esquecer as características que formam um treinador. Que seja um cara capaz de liderar, que seja um cara capaz de conquistar pontos. Então, o perfil de um treinador que conquista pontos dentro de uma Série A é fundamental. Então, vamos ver o que é que o Sport vai escolher, mas a gente não se cansa de ser surpreendido pelo Sport Clube do Recife, demissão do Antônio Oliveira. Comente aí se você gostou e quem você queria ver no Sport para o segmento da temporada. Será que o pulso ainda pulsa? Comenta aqui, o pulso ainda pulsa se você acredita que o Sport pode sair dessa situação.